Olá, hoje é quinta-feira, dia 8 de agosto. Acompanhe a partir de agora a reunião da Comissão de Proteção dos Direitos Humanos. Na pauta deste encontro, o uso da cannabis medicinal. Os trabalhos serão presididos pela deputada Camila Valadão. Acompanhe. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. É com uma imensa satisfação que a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, por meio da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental e da Luta Antimanicomial, presididas pela deputada Camila Valadão, recebe todas as pessoas aqui presentes nesta noite para a realização da audiência pública com o tema Cannabis medicinal, direito à saúde, pesquisa e impacto social. Sejam todas, todos e todes muito bem-vindos. Vamos dar início à composição da mesa, convidando a deputada, que já está aqui, presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental e da Luta Antimanicomial. Vamos chamar nossos convidados agora, né? Neste momento, convido para compor a mesa Emanuele de Oliveira. Pode vir, Emanuele. Emanuele é historiadora, médica veterinária, especializada em cannabis medicinal, presidenta do GT de Cannabis Medicinal do CRMV do Espírito Santo, cofundadora e diretora da ACANC, Associação de Cannabis Medicinal Capixaba, membro da Comissão Técnica para a Regulamentação da Cannabis no Espírito Santo pelo Conselho Estadual de Saúde. Seja bem-vinda, Emanuele. Convido agora para compor a mesa Litza Aoni, ou Aoni. A Litza é advogada de saúde, especialista em cannabis medicinal, paciente, ativista e membro da Comissão de Direito Aplicado ao Cânhamo e Cannabis da OAB. Seja bem-vinda, Litza. Convido agora o Gustavo Fayon Amaral. Pode vir para cá, Gustavo. Bom, o Gustavo é psicólogo, coordenador de projetos da ACARD, Associação Capixaba de Redução de Danos, membro do coletivo Marcha da Maconha, Espírito Santo, e ativista nas lutas antiproibicionista, antimanicomial e pelos direitos humanos. Seja bem-vindo, Gustavo. Convido agora, para compor a mesa, doutora Indira Pinto, nascida em Vitória, graduada em Medicina. Atrapalhei as palmas. Graduada em Medicina pela EMESCAM, em 2011. Residência de Psiquiatria pelo Centro Psiquiátrico Rio de Janeiro, CPRJ, CES, de 2012 a 2015, pós-graduação em Neurociência e Comportamento pela PUC, Rio Grande do Sul, 2020, formação em Psicologia e Relações Étnico-Raciais pelo Instituto AMA Psique, em 2023, formação em Hatha Yoga, em 2023, foi preceptora e professora de Psiquiatria e Saúde Mental na graduação de Medicina, com foco na atenção primária por 7 anos e nos programas de residência de Psiquiatria e Medicina de Família e Comunidade no Espírito Santo por 3 anos. Atualmente é psiquiatra clínica do Espaço Sora Psiquiatria, integrada em Vitória, Sora Psiquiatria Integrada, que fica em Vitória, prescritora de cannabis medicinal, psicoterapeuta em formação, integrante e atuante do coletivo Ocupação Psicanalítica do Espírito Santo. Seja bem-vinda, doutora Indira. Convido agora para compor a mesa Miriam Coelho.
A Miriam é técnica de enfermagem, ativista da causa Família Atípicas mais Cannabis Medicinal, mãe do Guilherme, criança neuropata com epilepsia refratária, de difícil controle, com espasmos involuntários, crises asmáticas crônicas e que faz uso de cannabis medicinal há 6 anos, garantindo qualidade de vida e bom controle das crises da epilepsia e da asma. E o Guilherme também está aqui com a gente. Bom, realizada a composição da mesa, vamos iniciar agora nossos diálogos e, neste momento, a presidenta da comissão e da frente em defesa da saúde mental, deputada Camila Valadão, fará o uso da palavra pelo tempo regimental. Obrigada, Carolina. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Eu quero cumprimentar todas as pessoas que estão conosco aqui no plenário, aquelas que também acompanham essa audiência pela nossa transmissão, pelas nossas plataformas do YouTube e também da nossa TV. Quero cumprimentar e saudar os servidores aqui da Assembleia conosco neste espaço, nossas intérpretes de Libras. Que importante ter este trabalho nas nossas audiências públicas, para nós é uma alegria. Nós defendemos desde o início que nós tivéssemos Libras em todas as atividades aqui do Legislativo, então eu quero aproveitar para valorizar a importância desses profissionais, para além das nossas sessões ordinárias, também no espaço das nossas audiências públicas, das nossas sessões solenes. Quero cumprimentar também a Lígia, que está aqui, querida, que acompanha as nossas frentes parlamentares, a Camila, nossa supervisora da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, além da nossa equipe. E para além, obviamente, de deixar meu mais profundo abraço para todo mundo que está aqui nesta mesa, não vou mencionar o nome de cada um e cada uma, mas agradecer vocês, em especial a Lítia, a Manu também, além do pessoal que está ali, faço questão de falar, Fabiola, Niceia, que são pessoas que desde o início do mandato vêm pautando essa discussão conosco, trazendo a importância da gente abrir esta casa para o debate público. E na época em que esteve em discussão, vou falar aqui um pouco mais na minha intervenção, o projeto de lei, trouxeram problematizações acerca do projeto, apontamentos, e acho que a ideia dessa audiência é exatamente a gente suscitar, ampliar esse debate. Então, agradeço muito vocês, viu? Eu digo sempre que um mandato político, ele só é um mandato com capacidade de intervenção se ele tem pessoas que estão o tempo todo ali cobrando, problematizando, trazendo temas. Então, é isso que torna um mandato político rico. Então, a gente agradece muito a todas as parceiras e parceiros que têm, desde o início, provocado o nosso mandato para atuar. Como Carol já muito bem contextualizou, a ideia dessa audiência é uma articulação da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos com a nossa frente parlamentar, frente essa que também vem tentando promover alguns espaços de debates nesta casa, debates vinculados principalmente à pauta da saúde mental em diferentes dimensões. A ideia da audiência é para que a gente possa debater a cannabis medicinal como um direito à saúde pública, e aqui a gente traz também a reflexão em torno da pesquisa e os impactos sociais. É importante a gente lembrar que aqui nesta casa foi aprovada em 2023 a Lei Estadual número 11.968 de 2023, de autoria do deputado Bispo Alves. Essa lei institui a política estadual de fornecimento gratuito de medicamentos formulados de derivados vegetal à base de canabidiol pelo SUS. Assim que a lei foi aprovada, na verdade, antes da aprovação dela, o Conselho Estadual de Saúde aprovou a moção de apoio a esse projeto de lei, né? E essa moção era uma moção bastante importante, trazendo várias reflexões aí do impacto social positivo para as famílias e da importância de buscarmos, como Legislativo Estadual, democratizar,
né, o acesso a cannabis aqui no nosso estado. Então, o projeto aqui da Assembleia foi aprovado no dia 17 de novembro de 2023 e ele entrou em vigor 90 dias após a aprovação dele. Então, é uma lei em vigor desde o dia 19 de fevereiro de 2024, portanto, desse ano. Então, a partir da lei, a gente começa um conjunto de diálogos e os diálogos já evidenciavam algumas críticas à lei conforme ela foi aprovada, os limites dela. Aqui no Estado foi constituído, no âmbito da Secretaria, um GT para poder regulamentar, e a informação que a gente tem é que esse GT está deixando a desejar, vou usar essa expressão, porque a gente entende que se é uma lei de fevereiro, esse GT já deveria estar em total funcionamento, de preferência fazendo uma reunião por semana, 2 reuniões por semana, e trabalhando para a gente tornar isso realidade no Estado do Espírito Santo. Então, como eu disse, desde a aprovação da lei, a gente já recebeu um conjunto de críticas ao formato, né, com que a lei havia sido redigida, e entre as críticas, inclusive, também foram referências, leis como, por exemplo, a lei da vereadora Luciana Boatê, do Rio de Janeiro, então, que acabou sendo uma referência também para fazer essa crítica que foi aprovada aqui, e também o projeto de lei do vereador André Moreira, que André está aqui com a gente de forma virtual. Logo depois da minha intervenção, eu gostaria, inclusive, de já passar para ele. O André não está em Vitória e, por isso, está participando de forma virtual. Já agradecer, André, pela sua presença, por ter topado, mesmo que em outros compromissos, vir aqui trazer um pouco esse relato do projeto de lei na Câmara. Nós sabemos que foi obtido no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça um parecer de inconstitucionalidade, né, há um questionamento do seu mandato acerca disso, então se puder também compartilhar isso conosco, isso sem dúvida é importante. Então a gente vem dentro dessa audiência, trazendo toda essa problemática, pautado a partir dessas referências, trazendo pessoas que têm total capacidade de ampliar e trazer esse debate, qualificando a discussão na Assembleia. A nossa assessoria está aqui muito atenta, inclusive a nossa assessoria jurídica, para que a gente possa pensar em mecanismos de como efetivar a lei, como ampliar o escopo dessa lei, para que de fato ela possa ser uma lei abrangente, que garanta aí, como nós dissemos desde o início, o acesso a cannabis no nosso SUS como um direito à saúde, reafirmando sempre o nosso compromisso aqui também com essa implementação dessa lei no nosso estado. Tá certo? Então, queria fazer essas considerações iniciais, agradecer mais uma vez a presença de cada um e cada uma, e gostaria de passar para o André. Por favor, André, fica à vontade, e aí depois a gente vai fazer aqui as sequências das intervenções da mesa. Tá certo? Ok, boa noite a todas as pessoas que se encontram nessa reunião. Quero saudar a deputada Camila Valadão, agradecer a possibilidade de fazer essa reunião de forma virtual, né, não presencial. Eu pedi a Camila para falar especialmente nessa reunião, porque acho que a gente está num momento em que essa pauta deve ganhar expressão, né? E também saudar a Camila por estar na presidência dessa frente de defesa da saúde mental, além da presidência da Comissão de Direitos Humanos, e por estar usando esse instrumento que eu acho que é importantíssimo, Camila, que é a audiência pública para mandatos como aqueles que o pessoal defende, que são mandatos que têm por interesse organizar e ser organizado pela sociedade, né? Pela sociedade organizada, civil organizada. E saudar aí as pessoas que estão com a gente, os servidores e servidoras da casa, e esse instrumento maravilhoso também que é a TV ALIS, né? Importantíssimo instrumento para a gente poder divulgar os debates importantes. Saudar a Emanuele, a Lídia, Gustavo, Indira e a Miriam. Camila e demais, eu vou
pedi para falar porque, como a Camila acabou de dizer, a gente teve no nosso projeto de lei, que é esse projeto de lei construído a partir da oitiva dos interessados, das pessoas que militam nessa área, em especial na discussão sobre o uso da cannabis medicinal para enfrentamento de várias doenças, né, e estão conectados com doenças que a gente acabou fazendo também legislação de proteção, como fibromialgia, como autismo, e a gente entendeu que era uma legislação que a gente precisava colocar em conjunto com aquelas que a gente já tinha produzido, e aí fomos buscar e também fomos, de certa forma, contactados por pessoas que estavam já pensando essa questão do uso da cannabis. A gente fez uma lei que é na verdade, um programa, né? A gente propõe um programa municipal. Essa lei, ela tem hoje, na nossa proposta, 9 artigos, e ela trata desde da questão da identificação, de uma forma geral, de quais são os compostos que podem ser utilizados, de uma finalidade de uma política ou de um programa municipal de uso de cannabis medicinal, até a ideia de uma formação daquelas pessoas, daqueles servidores e servidoras públicas que serão as pessoas que atenderão os munícipes que precisam do uso da cannabis, né? Então a gente e também fala da pesquisa, Camila, que você bem citou aí na sua fala, da importância também do fomento da pesquisa para o avanço do uso da cannabis. Hoje a gente se encontra, como a Camila tinha dito, com esse projeto paralisado lá na Câmara de Vitória, porque entenderam que esse projeto, que não se pode criar programas para que o Executivo faça, então seria necessário que o Executivo mandasse essa lei, esse projeto de lei para a gente. A gente entende que não é esse o caso, a gente tem acompanhado a jurisprudência do Supremo, e a jurisprudência do Supremo no tema 917 diz que não fere nenhuma iniciativa reservada do chefe do Executivo se o projeto de lei, ainda que crie despesas para a administração pública, ele não vai mexer com estrutura de cargos, nem criar cargos, nem mexer em atribuição de servidores públicos. Então, nós entendemos que ele é plenamente adequado à jurisprudência mais moderna do STF sobre essa questão da iniciativa, né, da questão do vício de iniciativa. E esse programa, eu vou ler aqui algumas questões do programa, pela importância dele. Esse programa ele visa promover políticas de acessibilidade, né, o que está no nosso projeto de lei. Acessibilidade a produtos derivados ou à base de cannabis por todas... Aí, gente, entrou uma coisa aqui que me atrapalhou rapidamente. Por todas as camadas sociais. Então, a importância de que esse serviço atinja justamente uma parcela da população que não vai poder utilizar do serviço, do uso da cannabis, porque justamente tem a dificuldade de acesso, né? Porque hoje é muito caro o uso da cannabis, como vocês vão debater aí. Fomentar pesquisas que visem ampliação do conhecimento científico acerca da utilização de produtos derivados à base de cannabis medicinal. Capacitar profissionais de saúde, isso é importante, para prescrição e acolhimento de pacientes na rede municipal de saúde. Oferecer apoio técnico institucional para pacientes, seus responsáveis e associações de pacientes e promover políticas públicas de debate e fornecimento de informação a respeito do uso da cannabis como ferramenta terapêutica por meio de palestras, fóruns, simpósios, cursos de capacitação de gestores e demais atos necessários para o conhecimento geral da população acerca do uso da cannabis medicinal. Eu vou destacar aqui ainda a importância do fomento das associações, da possibilidade, inclusive, das associações serem fornecedoras, né, para aquelas pessoas que se associam, fornecedoras dos extratos necessários aí para o uso terapêutico, e também destacar de novo essa questão de que é preciso uma capacitação permanente para os profissionais de saúde sobre a prescrição e o uso
medicinal e terapêutico da cannabis. E a gente faz uma indicação de que todo uso deve ser autorizado pelo profissional habilitado, não limitando o uso da cannabis à indicação de médico ou de psicólogo. Isso quem vai indicar são os conselhos, né, que regulamentam essa área, mas a gente deixou aberto porque a gente não quer fazer aquela limitação a uma ideia de que só o médico possa fazer essa indicação, e aí isso melhora e desenvolve melhor a política de fornecimento. Então, hoje eu faço essa leitura rápida do projeto, mas quero pedir às pessoas que estão aqui hoje que nos ajudem, porque a gente está pensando em recolocar lá na Câmara o recurso que a gente fez contra o indeferimento. Talvez na semana que vem ou na semana seguinte, a gente pode conversar isso depois, para a votação. E aí, como a gente sabe, né, Camila, é sempre necessário, é sempre importantíssimo, aliás, é crucial a presença da sociedade civil organizada nesses espaços de poder, para poder sensibilizar os vereadores e também sensibilizar a administração sobre a necessidade de uma política dessa natureza. Acho que é isso que eu tinha para dizer por enquanto, Camila, e obrigado novamente pela oportunidade. Obrigada, André Moreira. Nós que agradecemos pela participação e pela explicação, e também podemos ajudar nessa mobilização aí, assim que já tiver a data para essa votação e o momento que o projeto vai ser colocado na pauta, o recurso, na verdade. Bom, vou passar agora as falas aqui para a mesa. Antes, eu queria só fazer alguns registros de presença. Primeiro, registrar a presença do Tiago Pereira Machado, psicólogo e presidente do CRP 16, bem-vindo, Tiago. Registrar também a presença da Tatiana Sack, é assim que pronuncia, veterinária do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Obrigada, Tatiana. Daniel Marcelos do Rosário, farmacêutico do Conselho Regional de Farmácia. Que alegria os conselhos profissionais aqui, bem-vindos, viu? Muito obrigada pela participação. Depois eu registro outras presenças. Obrigada, Camila. Obrigada, André, que esteve aqui presente com a gente. Bom, vou passar a palavra agora para Emanuele, né? E você terá o tempo de 10 minutos, tá bom? Olá, gente, boa noite a todos, todas e todes. Bom, eu cumprimento a todos presentes nesse plenário, deputada, vereador, ainda bem que você veio, você fez uma fala muito concisa agora, acho que deu para sintetizar bastante todas as discussões que a gente teve durante a audiência pública que aconteceu na Câmara Municipal. Cumprimento também os servidores aqui, os componentes da mesa, a sociedade civil, os movimentos sociais aqui presentes. Gostaria de parabenizar o gabinete da deputada Camila, do PSOL, por ter acolhido essa demanda. Essa demanda é uma demanda já antiga nossa, é uma luta histórica. E por ter inserido a cannabis como pauta na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Bom, como já foi dito, meu nome é Emanuele de Oliveira, sou paciente, trato uma doença autoimune com a única medicação possível para tratar a minha doença, a cannabis. Eu sou formada em História, sou médica veterinária, sou especializada em cannabis, eu atuo como endocannabinologista,
que é o profissional formado em cannabis medicinal. Hoje a gente está avançando como uma especialidade, assim como o neurologista trabalha com o sistema nervoso, o endocannabinologista, ele estuda o sistema endocannabinoide. Eu tenho uma clínica de cannabis medicinal veterinária aqui no município de Vitória. Somos hoje mais de 1.500 pacientes tratados com cannabis. Atuo também como professora de endocannabinologia para médicos prescritores. Como já foi dito, eu estou como presidenta do GT de cannabis medicinal do CRMV, do Estado do Espírito Santo. E nós recebemos recentemente o convite por parte do Conselho Estadual de Saúde para fazer parte da Comissão Técnica Científica pela distribuição da cannabis no SUS. E apesar, né, dessa demanda, né, da sociedade, a gente só não se organizou porque a própria secretaria não fez esse convite para a gente ainda. Estamos há 7 meses esperando esse convite que não foi feito. Apesar de a gente já ter mandado vários e-mails para eles, né? Enfim, eu vou falar isso no decorrer da minha fala. Eu estou hoje como diretora da Associação de Cannabis Medicinal Capixaba e esse GT, né, pela Comissão Técnica Científica para a Distribuição da Cannabis no SUS, ela foi formada após a promulgação da lei, como já foi dito, 11.968, lei essa que, da forma como foi escrita, ela apresenta algumas brechas e alguns entraves, para que possamos avançar com essa distribuição da cannabis e até mesmo para a discussão da cannabis, algo que limita até mesmo o grupo a existir. Bom, com muita alegria que eu inicio a minha fala, apesar dos anos de criminalização dessa pauta, poder trabalhar com essa temática, com uma mesa interdisciplinar e tão diversa, mães, pacientes, pesquisadoras, prescritoras, ativistas, enfim, a cannabis ela envolve uma rede muito ampla de atuação. Infelizmente, e aí eu preciso falar isso, o secretário de saúde, a gente pensou nessa mesa e pensou no secretário de saúde sentadinho aqui, porém, ele não justificou a sua ausência e não está aqui presente hoje. Bom, a pauta da maconha ou cannabis deveria ser tratada como uma questão de saúde e assistência social pública. Historicamente, acabou perpassando também pelo viés de segurança pública devido ao proibicionismo. Desde as primeiras leis da proibição da maconha no Brasil, como a lei do Pito do Pango, vocês podem ver aí no slide, da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, até as mais recentes, como é o caso da proposta de emenda constitucional, a PEC 45 de 2023, ainda em tramitação, que reforça a criminalização dos usuários, mantém a lógica do populismo penal e mantém o hiperencarceramento, principalmente dos jovens negros e favelados. Bom, o paradigma proibicionista, ele classificou, então, a cannabis como uma droga ilícita. Retirou das farmácias os medicamentos à base de cannabis no início do século XX. Como vocês podem ver, nós tínhamos cigarros, nós tínhamos vaporizadores e extratos fluidos de cannabis vendidos nas farmácias com indicação clínica e com estudos clínicos. Por outro lado, como uma forma de resistência, soma-se a luta do saber ancestral de negros e negras, indígenas, que historicamente foram marginalizados, né? A planta foi entendida ao longo dos séculos, classificada como um veneno, né? A proibição, ela de nada tem a ver com os efeitos adversos da cannabis. O proibicionismo, ele é muito mais complexo. O proibicionismo, ele tem uma origem histórica e racista muito importante. Então, a gente precisa falar sobre isso. Negros, indígenas, historicamente foram marginalizados e criminalizados por se utilizarem dessa planta com o objetivo ritualístico e de cura.
Soma-se também nessa luta antiproibicionista em prol da regulamentação e da legalização da planta, como é o caso da marcha da maconha. A marcha ela foi criminalizada, nós, na época nossa de estudantes universitários, há 20 anos atrás, né, nós vimos nossos colegas e como a gente sofreu, o quanto fomos criminalizados quando saíamos para a rua para poder falar sobre maconha, numa tentativa de silenciamento dos jovens que buscavam apenas debater a lei antidrogas, além da luta diária pela obtenção da medicação por familiares, principalmente mães, em sua grande maioria responsável pelo cuidado da família, buscam em formas alternativas aos óleos de cannabis comercializados nas farmácias ou pela via importação, que além de serem de difícil acesso para a maioria da população, chegando a ter um preço de mais de R$3.000 por frascos, muitas das vezes são sintéticos e estão muito limitados. Então, se a gente for ver a questão do acesso, a gente tem esses tipos de óleos, né? E a gente tem que ter muito cuidado, né? O óleo medicinal, o óleo artesanal, ele é um óleo completo, diferente do óleo vendido na farmácia, que muitas das vezes ele é sintético, né? Ou semi-sintético, é o que acontece. E é vendido por um preço muito mais caro e é muito limitado quando a gente pensa em composto químico, né? Devido à regulamentação brasileira. Muitas das vezes são sintéticos e estão muito limitados porque a nossa legislação, ela impõe limites na composição química dessas medicações que são importadas e muitas das vezes não atendem a todas as demandas das principais patologias, como é o caso da dor crônica. Eu sou pesquisadora também, o meu projeto de mestrado está parado há 2 anos, porque eu não consigo autorização do Conselho de Ética para poder avançar. Eu faço tratamento com óleo rico em THC. Com esse limite legislativo, eu não consigo, ou não consegui até hoje, avançar com a minha pesquisa, né? Bom, soma-se então a luta antiproibicionista, a luta em prol da educação e da pesquisa, pois esse mesmo silenciamento faz com que na formação acadêmica dos cursos da área de saúde não tenha disciplina endocannabinologia em sua grade curricular. O acesso a cannabis hoje no Brasil ele é um acesso privilegiado em sua essência. A gente tem maconha na farmácia. Então, a gente não pode falar que ela é proibida, ela é seletiva. Quem é que pode ter esse acesso, né? Nesse contexto, muitas iniciativas começaram a surgir ao longo dos anos aqui no Brasil. Iniciativas sociais, como é o caso das associações de cannabis, voltadas para o cultivo, extração, fornecimento da medicação para a população. Hoje, nós temos catalogadas 137 associações no Brasil que fornecem essa medicação, democraticamente para quase 120 mil pacientes, a preços que chegam a R$180 por frasco, sendo que na farmácia a gente compra de R$500 a R$3.000 um frasco de 30 ml. E muitas das vezes fazem também o fornecimento gratuito a essas associações para a população carente. Além de estarem na vanguarda da distribuição dos medicamentos, elas são responsáveis por criar centros avançados de pesquisa em medicina canábica, em parceria com universidades. Gente, esse é o Mevatil, é a medicação que na nossa lei aqui estadual passou, né? Então, infelizmente, na nossa lei estadual, se vocês forem ver, ela fala em medicamento de cannabis. Um único reconhecido como medicamento pela Anvisa é o Mevatil. Aí volta um pouquinho, olha o preço dele. Como é que a gente vai onerar o SUS dessa forma, pagando R$3.236 em um frasco de 30 ml? Foi essa medicação e é por isso que a gente está fazendo esse questionamento da lei aqui. Nós precisamos dar um encaminhamento a partir dessa audiência para que a gente possa pensar em uma nova lei, né? E que seja muito mais abrangente e que, assim como o André falou, né, não fique apenas dependendo desse mercado importador. Nós temos associações, nós temos pesquisas, centros avançados aqui. Se vocês passarem um pouquinho, eu fui na APEP. A APEP, ela é uma associação lá do Rio de Janeiro, a segunda maior fazenda de maconha do Brasil, e aí a gente vai ver o centro avançado de pesquisa que a gente teve.
olha o tamanho da produção e logo depois os centros, o CACS deles, né, que é um centro de pesquisa, de secagem, e depois a gente tem o centro que vai ser o centro de extração. Além disso, a matéria-prima da APEP, ela é fornecida para análise laboratorial na Unicamp. E a partir da Unicamp a gente vai poder fazer essas pesquisas, a gente vai poder fazer pesquisas com óleo, com diversidade que ele tem. A gente está falando de uma planta que fornece mais de 500 compostos químicos ativos. Não adianta a gente falar que é só o canabidiol. Uma lei que atende somente o canabidiol, né, eu sempre faço essa referência, né, é como a gente pegar uma peça do carro e quiser que ele faça a ação que todas as outras peças do carro fazem. Não adianta, uma peça ela representa apenas uma pequena parcela, né, daquela mecânica como um todo. Atualmente tivemos esses avanços aqui, mas a gente realmente precisa questionar, né? E além do mais, esse Mevatil, que é R$3.000 o frasco, além desse preço exorbitante, essa medicação ela tem indicação em bula para apenas uma doença, a esclerose múltipla. Sendo assim, além de onerar o SUS com preços estratosféricos, somente uma doença que é uma doença rara será atendida. Caso isso ocorra, diversos pacientes, como é o caso de criança com epilepsia refratária, pessoas com Alzheimer, fibromialgia, dor crônica e tantas outras não serão atendidas. Nosso objetivo aqui não é mais comprovar as indicações clínicas, eficácia e segurança da cannabis. Disso, nós médicos não temos dúvidas. É uma medicação muito mais segura que a maioria das medicações de tarja preta vendidas nas farmácias. O médico que hoje fala que não há estudo científico suficiente para comprovar a cannabis medicinal está há 60 anos desatualizado. Nós temos N publicações científicas para diversas patologias, publicações com alto grau de evidência científica, assim como temos publicações com os nossos óleos artesanais feitos por associações e publicados na revista Frontiers, que é uma das revistas de mais alto renome científico no mundo, né? E nesse caso, um estudo observacional com óleo rico em CBD para crianças com transtorno do espectro autista. Além disso, a Fundação Oswaldo Cruz publicou no ano passado, em abril, uma nota técnica que reconhece não só as diversas indicações clínicas, e também reconhece a necessidade do avanço da regulamentação dos produtos para que sejam produzidos nacionalmente e sejam distribuídos de forma segura e eficaz. Ter maconha medicinal no SUS, seja através da via estadual, municipal, significa ter um projeto popular, comprometido com a efetividade das políticas públicas para fortalecer essas estruturas, para dar garantia jurídica ao funcionamento das associações dos pacientes, para que pessoas possam ter acesso ao remédio de maneira digna e que possam ser aprovadas políticas que levem à educação, à formação de profissionais prescritores, porque não só adianta você liberar uma medicação no SUS, nós temos que ter um médico habilitado, é uma outra via, não adianta a gente falar em indicação clínica, quantidade de gota, porque a gente está falando de uma fitoterapia. Fitoterapia funciona completamente diferente, ela é individualizada, né? Ali a Secretaria de Saúde, né, que infelizmente na reunião que a gente teve que chamar eles para poder fazer com a gente, para tentar entender por que eles não tinham chamado a gente para a reunião oficial, eles falaram que essa medicação somente que vai ser fornecida e já com indicação e critério de uso. Se a gente for voltar um pouquinho nos slides, a gente fez um documento, um requerimento, 30 instituições assinaram esse requerimento, né? E essa foi a resposta que eles deram para a gente. É só voltar um pouquinho, e aí eles falam para a gente que é esse daí, é esse e-mail, né? Não sei se minha miopia vai permitir, né? Mas eles falam algo assim, que já deveria estar pronta essa indicação clínica, né? Aqui está melhor. Será iniciada a elaboração do protocolo de uso, indicações de uso,
Gente, quem fala em indicação e protocolo de uso é o médico prescritor. Ele vai ver o paciente. É a doença, é a patologia dele que vai dizer como é que vai ser esse critério, né? Esse critério ele é definido no momento da prescrição, de acordo com as necessidades do paciente. Se esse paciente usa ou não outra medicação, a gente tem interações medicamentosas, né? Então, a cannabis ela não é um chá de camomila, tá? Ela, apesar de não ser um chá de camomila, a gente não pode entender ela como algo, como uma jararaca, né? Como diz o Siddhartha. Mas não é isso, mas ela precisa de um acompanhamento médico e que seja habilitado e especializado na área. Bom, para finalizar, que eu sei que eu já passei meu tempo, nós precisamos do fomento à pesquisa, porque através dela iremos corroborar a nossa prática clínica diária. Nós temos terra aqui no Brasil, temos clima ideal, temos produção científica, centros de pesquisa com aparelhos de altíssima tecnologia, profissionais especializados na área da cannabis e que estão preparados para poder demonstrar efetivamente o que vem no dia a dia da clínica com os seus pacientes. Nós temos condição de fazer pesquisa aqui no Brasil, uma medicação e fornecer essa medicação a preços muito em conta, abastecendo as farmácias vivas, sem onerar o SUS e atendendo não só uma doença, mas a diversas doenças. Nós precisamos do fomento, da regulamentação das associações para a gente não cair no monopólio da agroindústria com seu uso indiscriminado de agrotóxicos e a preços exorbitantes. Nós precisamos garantir o acesso para as pessoas mais pobres que vivem na periferia. O Brasil tem infraestrutura, precisamos construir parcerias entre as universidades e associações e que produzem o óleo, e não nos interessa um remédio que seja caro, com nome inglês, sintético, feito em laboratório. Para a gente não cair nesse monopólio da indústria farmacêutica que lucra com o sofrimento da população. Para concluir, o acesso à cannabis medicinal não pode ser um negócio, não pode ser uma mercadoria, tem que ser um direito e tem que ser sim um remédio, portanto disponível gratuito no SUS. Nós precisamos de política com afeto, nós precisamos construir políticas com empatia e com urgência, porque a dor não espera e a vida também não espera. Muito obrigada. Obrigada, Emanuele, por sua brilhante contribuição. E neste momento convido a Litza Aoni para fazer uso da palavra no tempo de 10 minutos também. Boa noite, cumprimento a todos os presentes também que vieram nos assistir. É muito importante essa audiência que está acontecendo hoje. Primeiramente eu vou me apresentar falando também do meu relato pessoal, que foi o que me fez chegar até aqui. Eu sou também paciente de cannabis, eu faço uso para indicação clínica de ansiedade e TDAH. Eu fiz o desmame dos medicamentos alopáticos que eu tomava. Eu cheguei a uma época que eu estava tomando 7 remédios, um para tentar tratar o sintoma do outro e nada resolvia. Então, foi quando eu descobri que a cannabis poderia tratar todos os sintomas que eu estava sentindo e com muito menos efeito colateral. A partir daí, isso mudou o rumo da minha advocacia, mudou o meu foco de trabalho, o meu foco pessoal, porque eu tive uma melhora assim tremenda, né? Até pessoas da minha família começaram também a fazer o uso do óleo para tratar outras condições, e a gente vê a transformação acontecendo. Então não é uma coisa que alguém me contou, não é uma coisa que eu li, é uma coisa que eu vivi e que eu vejo acontecendo todos os dias, não só na minha família, como em outras pessoas em volta que têm a vida transformada, porque quando a gente está trabalhando com isso, a gente acaba atendendo pessoas em diversos âmbitos, né? Tanto a Manu, que é veterinária, mas às vezes chega um advogado para ela perguntando coisa jurídica, porque é tão pouca informação que chega para o público final que a gente acaba virando um ponto focal de atendimento. E aqui eu queria trazer algumas contribuições também para esse debate,
Primeiramente, a questão da importância das associações de cannabis medicinal. Hoje, no estado, nós temos aproximadamente 4 associações. Eu estou aqui representando hoje a Bendito Medicinal, que está aí presente também, a pessoa da Jamile, presidente, e a Bia também. E nós temos outras associações. E qual que é o papel das associações hoje no Brasil? As associações hoje fazem um trabalho muito importante de acolhimento dos pacientes. Elas fazem tanto o acolhimento para a indicação para esses pacientes serem atendidos por um profissional de saúde, quanto muitas associações também fornecem o medicamento. Então, na verdade, as associações, organizações, né, da sociedade civil, que são sem fins lucrativos, elas fazem um trabalho que era para o Estado estar fazendo. Esse trabalho, essa lacuna, foi deixada pelo Estado. Então, nós temos pessoas precisando de remédio, temos terra, temos um remédio que cresce alimentado pela luz solar, e nós temos muita terra e muita luz solar. Nós poderíamos estar produzindo medicamentos sendo autossuficiente, inclusive exportando isso, sendo inclusive assim um ponto de desenvolvimento econômico para o nosso país, para o nosso Estado. E nós estamos hoje discutindo acesso. Então, essa questão das associações é algo para a gente ter muito cuidado também na hora de formular políticas públicas, de formular legislações, para que elas não tolham mais ainda o trabalho das associações. Muitas vezes a gente pega associações, elas são formadas por pessoas, né? As pessoas simples que se juntam ali e desenvolvem um trabalho. E aí a gente vai para a justiça solicitar alguma autorização de cultivo, alguma coisa nesse sentido, e muitas vezes a justiça quer equiparar as associações a uma indústria farmacêutica, solicitando que as associações cumpram requisitos das RDCs, que são normativas da Anvisa, para a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica tem milhões, bilhões para investir em laboratórios de alto nível, de alto padrão, e na verdade a cannabis ela tem mais de 5.000 anos de uso, e não estou dizendo aqui que a gente tem que também baixar os padrões de qualidade, mas na verdade a gente não pode tratar como uma coisa inacessível, algo que pode ser feito mais simples e mais efetivo, né? Como a Manu já trouxe aqui também, que existem estudos comprovando a eficácia, em muitos casos, superior do medicamento artesanal. Então, isso é um ponto importante para a gente que batalha nessa causa, levar como argumento para essa luta. Outro ponto que eu gostaria também de comentar é a importância do fomento à pesquisa. Hoje nós sabemos que temos algumas limitações do ponto de vista de pesquisa, de saber concentração de canabinoides, contaminantes. Então, o apoio das instituições de pesquisa, privadas ou públicas, mas principalmente públicas, é muito importante, porque a gente consegue ter acesso a esses equipamentos de análise laboratorial ou outras coisas necessárias, né? Muitas vezes até pesquisas para genéticas específicas da planta que atendam patologias específicas ou que cresçam melhor no nosso clima regional. Então, existem diversas coisas que podem ser estudadas com a planta, que podem facilitar ou melhorar ou aumentar também a eficácia dos tratamentos que são realizados hoje. Então, o fomento à pesquisa é algo muito importante também para estar previsto nessa nova lei que nós estamos batalhando aqui. E aí eu queria também entrar agora justamente nessa questão, citar essas melhorias que nós precisamos ter nessa alteração legislativa. Hoje nós temos uma lei de cannabis no SUS, que foi promulgada no ano passado, e na verdade, assim, se vocês pararem para fazer a leitura da lei, vocês vão ver que são poucos artigos, e ela é bem limitada, assim, do ponto de vista que é uma lei que só declara que está permitido o uso de cannabis no SUS, mas ela não regulamenta, ela não fala como isso vai acontecer, e o problema das legislações sendo feitas dessa forma, às vezes muito rápido, ou sem escutar pessoas que são técnicas dessa área, é que às vezes uma palavra errada ou a ausência de uma palavra joga todo o trabalho por água abaixo, que foi o que aconteceu nesse caso. Nós temos nessa legislação específica, ela fala em medicamento de cannabis. E o que acontece é que no Brasil hoje, nós temos uma situação atípica, né, acontecendo nessa questão da cannabis, onde, para vocês terem noção de como a gente está falando
atrasado, né? Lá fora, em muitos países, esse medicamento que a gente chama aqui é vendido como suplemento alimentar, é tipo própolis. Você compra na farmácia, sem prescrição, você compra até no posto de gasolina se você quiser. Então, aqui no Brasil a gente está pedindo prescrição médica como se fosse um Rivotril para comprar uma coisa que lá fora, se você fosse no mercado, você comprava. Então, isso já é um problema. O segundo ponto é que aí a gente tem uma alteração onde esses produtos que lá fora não passaram por uma... O que diferencia um produto de cannabis de um medicamento, né? O medicamento, ele passa por um processo ali de análises e várias questões, né? Protocolos de aprovação de mais ou menos uns 2 a 3 anos para isso ser aprovado enquanto medicamento. O produto de cannabis é um produto que a Anvisa pede o registro do país de origem. Então, vamos supor, a gente tem um produto do Uruguai. Esse produto ele vai chegar importado no Brasil, a Anvisa não vai fazer todos esses testes clínicos para aprovar o uso desse produto. Ela vai perguntar, cadê o certificado de que esse produto pode ser comercializado no Uruguai? Aí você entrega para a Anvisa fala, ok, se o Uruguai permitiu, eu também permito, porque quer dizer que já passou por um crivo lá. Então, a gente tem produto de cannabis e a gente tem medicamento. Como medicamento, a gente só tem o Mevatil, que foi o único que passou por todos esses testes clínicos e tudo mais que precisa para ser aprovado enquanto medicamento. Agora, a gente tem uma enxurrada de produtos importados acontecendo no Brasil e que funcionam também, e eles não estão categorizados como medicamento, eles estão categorizados como produto de cannabis. Então, quando a legislação prevê apenas medicamento e não prevê produto de cannabis, além dela não permitir que a gente adquira os produtos que precisam, seja das associações, sejam importados, ela ainda faz uma reserva de mercado para a única empresa que pode fornecer. Isso é gravíssimo. A gente tem uma lei que assegura que uma única empresa possa fornecer o medicamento. Então, assim, existe essa problemática que a gente precisa reverter, né, agora numa próxima oportunidade. E a questão também que eu queria citar é sobre as barreiras judiciais que a lei de cannabis no SUS, eu estou vendo que o meu tempo está acabando, eu vou acelerar. A lei de cannabis no SUS, que deveria ser uma coisa para facilitar a vida do cidadão, na verdade ela vem complicando, porque aqui na esfera judicial, quando a gente atua com processos, o que acontece? Às vezes a gente solicita, né, para o juiz que a pessoa faça o próprio cultivo da cannabis para ela poder fazer o próprio medicamento em casa. E aí o juiz agora está falando o quê? Ele não precisa plantar, tem cannabis no SUS. Mas não tem cannabis no SUS. Então, agora, além da gente não conseguir no SUS, a gente não consegue na Justiça. Então, essa lei, ao invés de ajudar, ela criou outro problema. E isso é uma coisa que a gente precisa reverter urgente, porque os nossos pacientes estão precisando, aqueles que precisam vão plantar sim, correndo o risco de ser preso e de, além de agravamento do quadro de saúde, ainda ser colocado dentro do sistema carcerário. E se a pessoa tiver 5 parentes, nós sabemos que na verdade não é um que está preso, são 6, porque a família toda sofre junto. Então, era essa contribuição que eu queria trazer, né? Estou acabando bem certinho aí no tempo. Obrigada a vocês aí que escutaram. Itza foi pontualíssima. Na hora que botou o 0 ali, ela fechou. Queria só, Carol, antes de passar para a próxima pessoa, fazer só alguns registros. Felipe Correia, que é advogado e da Comissão de Direito Médico Veterinário da OAB. Da Beatriz Félix, que é tesoureira da Associação Bendito Medicinal. Da Fabiola Xavier, que eu mencionei no início, professora da UFES do Fênix. Quero só também fazer um breve comentário. A Lídia falou uma coisa importante sobre a lei aqui, né? No sentido de ser uma lei restritiva. É importante dizer que, pelo que a gente verificou, foi uma lei muito baseada em São Paulo. Mas a regulamentação de São Paulo foi mais ampla. Então, a lei em São Paulo foi no mesmo modelo aqui, mas lá ela foi, na hora que foi regulamentada, foi incluída na regulamentação também os produtos. Então, é preciso ter vontade política e a gente quer pressionar, né, a CESA nesse sentido. Obrigada, Litza. Vou passar a palavra agora para o Gustavo Amaral, também para fazer uso no tempo de 10 minutos.
Olá. Boa noite a todas, todos e todes. Quero agradecer meus colegas que falaram coisas muito importantes antes de mim e agradecer também a oportunidade desse espaço que está sendo fomentado aqui hoje, essa discussão importantíssima e toda essa mobilização de esforços para que a gente realmente paute um tema tão importante assim na nossa sociedade e coletivamente assim faça com que ele ande, com que a gente consiga a implementação do uso terapêutico da cannabis no SUS. Então, é com satisfação e responsabilidade que eu venho aqui hoje como membro da Marcha da Maconha no Espírito Santo, um movimento popular, um movimento autogestionado, antiproibicionista, que pretende ser amplo e de adesão assim de todos, de todas as pessoas que têm alguma relação com a planta, de alguma forma assim, e também como coordenador de projetos da CARD, Associação Capixaba de Redução de Danos. Então, dessa forma, eu estou aqui para defender uma perspectiva antiproibicionista, pela descriminalização das drogas, contra o encarceramento em massa da juventude negra e pela inclusão dos fitoterápicos da base de cannabis no Sistema Único de Saúde. A inclusão da cannabis no SUS é uma questão de saúde pública e também de justiça. As evidências, como já foi falado aqui, e claramente assim, é uma planta que proporciona benefícios terapêuticos e serve como primeira opção no tratamento de diversas, de uma ampla variedade de condições de saúde. Da epilepsia, dores crônicas, doenças neurodegenerativas e muitas outras. Eu, como profissional de saúde, também psicólogo, ao longo desses anos atuando com o tema, tenho visto muito de perto as questões de saúde mental também sendo tratadas com cannabis, essa discussão assim acontecendo bem de perto, os transtornos de ansiedade, de depressivos e demais condições assim, que tem se buscado o tratamento e tem sim sido bastante eficaz e efetiva assim essa relação com o uso terapêutico da planta. Então assim, eu acho que para que isso aconteça, nessa inclusão da cannabis no SUS, eu acredito que seja necessário legitimar a maconha ou a cannabis como um fitoterápico, como foi pontuado aqui pelos colegas também. Porque, afinal, a gente ouviu e vai ouvir outros relatos de como os extratos integrais da planta são mais eficientes e ricos em componentes medicinais para o tratamento das pessoas. Não é isolando, não é na lógica da indústria farmacêutica de isolar componentes, que a gente vai conseguir algo dessa planta. A gente tem aí um histórico de uso ancestral e de relação com ela assim que é riquíssimo, é muito vasto. Então a gente tem assim onde se amparar e buscar argumento assim para além da produção científica contemporânea também que já que vem afirmando assim cada vez mais os benefícios do extrato integral e que dá para se produzir remédio seguro e eficaz com a cannabis sem tanta burocracia e empecilhos que acabam servindo a outros propósitos e não a saúde das pessoas. Então, ao integrar o uso terapêutico da cannabis no SUS, acredito que nós temos que trabalhar para fazermos isso através do programa de farmácia viva. Assim a gente garante mais equidade no acesso a esse tratamento. Isso não só melhorará a qualidade de vida de milhares de pessoas, mas também reduzirá os custos para o sistema de saúde, ao proporcionar um tratamento altamente eficaz a baixo custo. Hoje, mesmo as associações, com todo esforço e trabalho que desenvolvem, a gente vê aí medicamentos de R$ 180, R$ 200 para mais, mas que esse custo por mês ele está muito fora da realidade da maioria das famílias. Eu acho que muitas pessoas que precisam ou que se beneficiariam desse tratamento não conseguem acessar. Então, assim, sem onerar o Estado, como tem sido feito através da judicialização, do acesso ao tratamento e das licitações de produtos importados, um caminho talvez muito mais nobre e eficaz é a gente pensar a maconha como fitoterápico e que cabe muito bem assim no programa de farmácia viva.
Por isso, é crucial também se discutir a política de drogas no Brasil, né? Algo que está em evidência, né? Atualmente, né? O atual modelo proibicionista ele tem falhado em suas premissas básicas. Em vez de reduzir o consumo e o tráfico de drogas, essa abordagem tem perpetuado a violência, a injustiça e o encarceramento em massa, né? Com um recorte racial muito evidente. Afinal, foi no Rio de Janeiro o primeiro lugar do planeta a criminalizar a conduta de fumar maconha, em 1831, né? Como foi comentado aqui, a lei do Pito do Pango, que punia com cadeia escravos e negros libertos, e os brancos que vendiam, eles eram multados, né? Então, isso já é um recorte assim, muito interessante assim, de onde que vem, né, esse projeto proibicionista e ao que serve. Diante disso, nós precisamos de uma nova perspectiva, né, uma que coloque a saúde pública e os direitos humanos no centro da política de drogas, incluindo políticas de reparação histórico-racial também, né. É gritante como as políticas proibicionistas afetam desproporcionalmente grupos marginalizados, principalmente jovens negros, que são frequentemente alvos de chacinas policiais, prisões e condenações. Isso evidencia um viés racial onde as comunidades são mais penalizadas, perpetuando um ciclo de descriminalização e de exclusão social. A criminalização não só não resolve o problema do abuso de substâncias, como impede o desenvolvimento de estudos acerca delas e o aproveitamento dos seus aspectos positivos. Nós podemos desenvolver relações potentes com o uso de substâncias psicoativas, como há registros desde sempre na história da humanidade, né, e como tem sido pautado no contemporâneo o uso de psicodélicos, né, nas questões de saúde mental e de saúde em geral. Contudo, a lógica de proibição e punição produz o contrário. Ela marginaliza usuários, os empurra para ambientes de risco e estigmatiza aqueles que necessitam de atenção e saúde. O uso de substâncias psicoativas deve ser tratado como uma questão de saúde, não de polícia, né? Eu acho que essa é uma mudança de paradigma importante que a gente tem que ter em perspectiva, assim, de sempre de apoiar e de pautar. Por isso a importância da defesa de uma perspectiva antiproibicionista. A descriminalização das drogas não significa liberação discriminada, significa regular, educar e tratar sem hipocrisia o moralismo, né? Significa adotar políticas baseadas em evidências científicas e em princípios de justiça social. A descriminalização já mostrou resultados positivos em diversos outros países, reduzindo a violência e melhorando os índices de saúde pública. O mundo inteiro está reavaliando essas políticas de droga, né? Reconhecendo os erros do passado e buscando novos caminhos. E a gente, eu acredito, sim, que estamos nesse caminho também, apesar de atrasados. Então, defender a descriminalização é também defender o SUS. Nosso sistema de saúde, embora enfrentando muitos desafios, é um dos maiores patrimônios do nosso povo brasileiro. Ele deve ser fortalecido e expandido para incluir novas terapias e tratamentos, né, como a cannabis medicinal, né, como que a gente está pautando aqui hoje. Defendendo uma nova política de saúde, né, que valorize a redução de danos, que ofereça suporte e não punição, que promova a educação e não medo. O Brasil já está atrasado nessa discussão e nós não podemos continuar a permitir que milhares de vidas sejam destruídas por uma guerra que nunca vai ter fim, né, que nunca vai ser vencida. Quando a gente oferece alternativas, quando tratamos as pessoas com dignidade e respeito, né, quando escutamos suas histórias, entendemos suas lutas, nós criamos um caminho de cuidado. E assim podemos atuar para reduzir os danos associados ao uso de substâncias, com foco na saúde e na dignidade das pessoas e dos usuários. Promovendo educação sobre o uso seguro de substâncias, oferecendo suporte e defendendo políticas que respeitem os direitos humanos. Então, assim, eu acho que a mudança ela começa com coragem para se posicionar, enfrentar os preconceitos e estigmas, né? A maconha é um exemplo claro de como o preconceito pode atrasar os avanços importantes na saúde, né? E como que o preconceito também é criado com base em mentira e com base numa política racista, né, sobre determinados grupos. Então, assim, por muitos anos, né, é uma planta que vem sendo demonizada e associada à criminalidade e associando certos grupos à criminalidade. E ainda é, né,
ignorando seus benefícios terapêuticos amplamente comprovados. Só para finalizar, então a gente precisa superar isso, né, e abraçar um caminho baseado no diálogo entre a ciência e os saberes tradicionais, né, para poder implementar de fato assim, uma política de equidade e de acesso democrático, né, ao tratamento, ao uso terapêutico da cannabis no SUS. Então, acredito que a gente está aqui hoje para lutar por um futuro onde as políticas de drogas sejam orientadas pela saúde e pelos direitos humanos, um futuro onde a descriminalização das drogas seja uma realidade e onde o SUS seja fortalecido e cada vez mais efetivado, né, e o uso terapêutico da cannabis seja disponível para quem precisa. Eu agradeço. Obrigada, Gustavo. Também agradecer a intervenção, também pontual. Só fazer mais alguns registros, gente. Carolina Raquel, também psicóloga. Tami Andrade Mota, também psicóloga. E Niceia Malheiros, que eu também já mencionei no início, que é assistente social e também integrante do Núcleo da Luta Antimanicomial e da Abrasme. Obrigada. Obrigada, Gustavo, pela sua contribuição. Vou passar a palavra agora para Indira, pelo tempo de 10 minutos também. Boa noite, pessoal. Bom, eu vou ser mais sucinta nos cumprimentos. Eu agradeço pela oportunidade, até porque os colegas já me representaram aí nos agradecimentos. Bom, a minha fala vai ser um pouco mais técnica no sentido médico, né? Mas eu parto de uma posição ética-política, que é do antiproibicionismo, feminista, antirracista e antimanicolonial. Vamos... É que eu tenho que fazer o joinha. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre o uso na prática médica desta planta a partir das possibilidades que ela oferece, né, para os fins terapêuticos, as diversidades de apresentações que a gente consegue aí ter e usar. Lembrando que a flor da maconha que é a parte, né, da planta que a gente usa de fato para os fins medicinais. Na verdade, a planta da maconha é uma planta extremamente completa que pode ser utilizada para diversas finalidades, não só médicas, né, já foi inclusive matéria-prima para a construção de grandes navegações, né, as velas que eram feitas eram dessa planta, assim como papéis. No Antigo Egito, né, apesar de eu falar um pouco da história agora na frente, já era uma substância que fazia parte da farmacopeia, país, né, do continente africano em que tinha grandes avanços no campo da prática médica, da medicina. Então, só para ressaltar que é a partir dessa flor que se acessa e que se produz as substâncias aí para fins medicinais. Bom, não vou ser repetitiva na história, mas já é descrita a existência da planta da cannabis, né, há cerca de 12 mil anos, 12 mil anos atrás, no período neolítico. As sementes da planta acompanharam um processo de migração nômade ao longo da história da humanidade e, ao longo dessa história, essa planta também era muito cultivada para o efeito psicoativo que é decorrente aí da ação do THC, que é um dos fitocannabinoides que compõem a planta da maconha. O uso medicinal já é datado desde essa época, tanto na Ásia Central quanto no Egito e na Grécia, e no século XIX era difundido o uso medicinal na Europa. Mas só em 1964, Rafael Michelin, junto com o Gaoni, do grupo de pesquisa, identificaram a estrutura do THC pela primeira vez, e a partir daí, e paralelo a essas pesquisas em Israel, o professor Elisardo Carlini, da Unifesp, também já avançava nessas pesquisas, mas no contexto da ditadura militar, muito do processo da pesquisa foi cerceado e foi censurado por conta, enfim, do contexto que a gente vivia aqui no Brasil nos anos 60, 70. Bom, é muito comum nós ouvirmos a seguinte fala: mas eu não prescrevo porque não tem evidências científicas. No campo médico a gente escuta muito isso. Bom, quem afirma isso está realmente precisando estudar. Aí tem um panorama do avanço das pesquisas ao longo aí do período dos anos 60, quando já se identifica o THC numa linha do tempo. Então inicia-se a identificação aí dos fitocannabinoides, sobretudo o THC, isolando essa molécula em 1964. E em 1970 nós temos o primeiro pico de
publicações sobre a cannabis no PubMed, que é uma plataforma aí que traz essa base de dados de evidências científicas, né? E o professor Elisardo Carlini, aqui no Brasil, fomentou essas pesquisas e capitaneou muitas dessas. Já em 1988, se descobre aí o receptor que nós temos no nosso corpo, que é o receptor CB1, predominantemente no sistema nervoso central, e em 1990, e aí a gente começa a descoberta do sistema endocannabinoide nos anos 90. E aí essa linha do tempo avança. A partir dos anos 2000, nós já temos disponíveis na literatura médica, científica, mais de 900 publicações, e hoje, numa breve pesquisa no PubMed, só com os termos cannabis medicinal, eu encontrei, assim, na listagem, 12.977 publicações já disponíveis no PubMed acerca dessa temática. Bom, sobre o sistema endocannabinoide, falar de forma muito breve, todos nós aqui nessa sala temos o sistema endocannabinoide, na verdade todos nós mamíferos dispomos desse sistema, que na formação médica nós não estudamos. A gente tem aula de fisiologia cardíaca, fisiologia neurológica, mas a gente não tem aula de fisiologia do sistema endocannabinoide. Isso fica muito restrito ao currículo oculto na nossa formação. Antes de Cristo, então, já temos aí, na verdade, registrado o uso da cannabis para fins têxteis, como eu disse, alimentícios, religiosos, medicinais e também para fins recreativos. Dentre as espécies que mais são utilizadas hoje para as formulações dos extratos de cannabis, dos medicamentos à base de cannabis, na verdade fitoterápicos, temos a cannabis ruderalis, a índica, a cannabis sativa e a cannabis híbrida, porque existem várias espécies que foram se modificando geneticamente ao longo também da história da humanidade. Ali está a estrutura da molécula do THC, descoberta em 1964, e ali o receptor CB1, em 1988, descrito na literatura. Também temos a descoberta de um endocannabinoide, que é a anandamida, leva esse nome, inclusive, em homenagem à deusa Ananda, da cultura hindu, que era, na verdade, a deusa da felicidade suprema. Essa substância nós produzimos no nosso corpo, né, e a partir de vários estímulos, mas também pode ser potencializado em sua ação a partir do uso do fitocannabinoide. Em 1993, acontece a descoberta do segundo receptor no nosso corpo, que é o receptor CB2, e aí a gente tem outras moléculas, outras substâncias que vão sendo identificadas, e é só no início dos anos 2000 que se iniciam os estudos clínicos e, sobretudo, o esclarecimento das funções dessas substâncias no nosso organismo e o papel delas. Só para vocês terem uma ideia, todo o nosso corpo ele é regido pelo sistema endocannabinoide. Então, ele está presente em diferentes órgãos e sistemas. Os principais canabinoides eu já mencionei, que são a anandamida e o 2-AG, tem um nome grande. E o sistema endocannabinoide é um sistema que nós temos e que tem uma principal função, que é regular a homeostase, ou seja, o equilíbrio do nosso corpo em diferentes órgãos e sistemas. Já disse que nós temos 2 receptores, CB1 e CB2, então o nosso corpo está preparado para receber esse fitoterápico, né, e os fitocannabinoides. Eles são distribuídos em diversos órgãos e sistemas, e é por essa razão que a gente observa essa multimodalidade do efeito terapêutico da cannabis no nosso corpo. Aqui é só para vocês terem uma ideia das distribuições dos receptores, que são relacionados às funções cognitivas, como a coordenação motora, a regulação das emoções, linguagem e fala, memória e emoções, que estão aí nessa estrutura dos gânglios basais, aprendizagem e memória no hipocampo, que é uma área importantíssima do nosso cérebro, tronco cerebral, que regula o nosso ritmo cardíaco e respiratório, e no cerebelo, que coordena a coordenação dos nossos movimentos. Bom, os principais canabinoides são aí os endocannabinoides, como eu já disse, a anandamida e o 2-AG, e alguns alimentos também que podem ajudar na produção, como, por exemplo, ricos em ômega 3 e ômega 6, assim como os fitocannabinoides, que são, de fato, encontrados na planta, produzidos pela planta, sobretudo pela flor, o CBD, o THC, o canabinol, o canabigerol, o canabicerol e o THCA também. E existem os produtos sintéticos, que são feitos em laboratórios, que são patenteados, moléculas únicas, que muitas vezes essas indústrias fazem esse movimento da reserva de mercado, como já foi mencionado aqui pela colega da mesa. Essas são as diversas propriedades farmacológicas que a cannabis pode oferecer, tá? Eu não vou falar todas elas, senão meu tempo vai ficar curto, na verdade já está terminando, mas eu quero destacar sobre o efeito entourage.
O que significa? O efeito em comitiva, ele representa uma sinergia. Por isso que não faz sentido a gente falar do tratamento de diversas patologias com o canabidiol isolado, porque esses fitocannabinoides, eles dependem um dos outros para que se faça o melhor efeito terapêutico, que é relacionado a esse efeito em comitiva, em que todos esses fitocannabinoides se unem, eles têm uma sinergia entre essas moléculas para produzir efeitos mais potentes, diferente de qualquer uma delas sendo prescritas de forma isolada. Isso permite que a gente trabalhe até com doses menores para melhor benefício do paciente e o custo desse tratamento tende a ficar, então, mais acessível, diferente dos isolados que a gente acaba precisando usar doses mais elevadas. Aqui é um artigo, dentre os vários que já foram, que eu, enfim, passei para a preparação dessa apresentação, mas as indicações clínicas clássicas são essas, não estão todas aí, não coube no slide, mas desde a epilepsia farmacorresistente, os transtornos do espectro autista, quadros de ansiedade, ansiedade social, dor crônica, fibromialgia, insônia, dores oncológicas, demências, doença de Parkinson, doença de Alzheimer, cuidados paliativos, esclerose múltipla e dentre outras várias, desmame de benzodiazepínico, é possível a gente fazer muitas vezes com os derivados da cannabis, e também há a possibilidade da associação com as medicações alopáticas. Essas são as formulações disponíveis, além, claro, das formulações que a gente tem acesso nas associações. Em geral, o CBD isolado é uma formulação que encontra-se mais disponível nas farmácias e importados, que é justamente a formulação que está sendo pleiteada para disponibilização do SUS. Temos a formulação Broad Spectrum, ela tem todos os fitocannabinoides, menos o THC, e a Full Spectrum, que é de amplo espectro, com produtos de moléculas múltiplas e que podem produzir esse efeito em comitiva, melhorando a potência e a eficácia da substância. A prescrição dos canabinoides é indicada para todos, a gente precisa ter atenção com esses públicos. Crianças e adolescentes até os 18 anos, é importante ter um cuidado. Pessoas com doenças cardiorrespiratórias graves também, por conta até da interação com fármacos que esses pacientes geralmente usam. Pessoas com transtornos mentais graves, transtornos psiquiátricos graves, como, por exemplo, os quadros de psicose. A gente precisa estar atento ao tipo de óleo que nós vamos estar prescrevendo, mas podem ser indicados clinicamente, podem ser utilizados com segurança e gestantes e lactantes, a depender da formulação, a gente precisa ter uma atenção redobrada. A gente tem muito essa visão endemonizada do THC, mas esse slide revela um pouco do quanto que o THC também pode ser um fitocannabinoide seguro para prescrição. A segurança também está relacionada à associação dele do CBD. Por quê? Ele é um modulador que vai impedir que o THC predomine na sua ação e, com isso, a presença dos dois nas formulações é muito importante para que o equilíbrio das suas ações possa acontecer, de forma muito resumida. Então, se nós quisermos tratar a cannabis como um medicamento fitoterápico, é preciso padronizá-lo em um patamar aceitável para que a gente possa também esperar resultados e estar diante de uma possibilidade de efetividade do tratamento, bem como a tolerabilidade para que esse paciente se sinta seguro e confortável com essa prescrição. Eu já estou encerrando. Aqui é uma característica muito importante, por isso que o tratamento ele precisa ser individualizado, porque não existe uma dose padrão, igual eu passo esse Talopram para passar para a ansiedade 10 miligramas. Cada paciente vai ter a sua dose. E isso se deve a essa curva em U invertido, em que a titulação da dose precisa ser feita de forma progressiva, até que se alcance uma dose ótima para aquele paciente, nunca ela vai ser igual a do outro. E se eu prescrevo além do que ele precisa, esse fitocannabinoide ele perde a sua eficácia e aí eu vou estar onerando o custo do tratamento, mas com uma efetividade limitada para esse paciente, tá? Essa é a curva da dose-resposta, que é um clássico. Efeitos adversos, temos documentados? Sim, mas leves, poucos efeitos. Uma prevalência superior a 10% foi avaliada no estudo, que foi observado no ensaio clínico randomizado entre 2022 e 2020. E esses são os efeitos adversos que foram mais relatados, mas todos muito a menos, leves, nada comparado, por exemplo, a efeitos adversos que a gente encontra com algumas drogas, por exemplo, psicotrópicas. Em relação às interações, a cannabis medicinal ser metabolizada no fígado, ela pode, onde também vários medicamentos são metabolizados, ela pode interagir com esses fármacos, como clobazam, varfarina e opioides, e por isso que é muito importante a gente estar atento a esse manejo da dose, e a anamnese é fundamental, porque se eu prescrevo para um paciente que ele está usando uma medicação que potencializa o seu efeito, como, por exemplo, um anticoagulante, ele pode ter um risco de fazer uma hemorragia. Então, esse critério, esse cuidado é essencial para uma eficácia e, sobretudo, a segurança dos nossos
nossos pacientes. Essas são as formas de acesso hoje aos derivados da cannabis para fins medicinais. Eu quero só ressaltar a RDC para os produtos importados. Infelizmente, não há uma avaliação e monitoramento de segurança por parte da Anvisa, tampouco em relação à eficácia e à qualidade dos produtos, e com isso a gente precisa sempre avaliar, caso seja escolhido um produto de origem importada, o engajamento dessas empresas em relação ao fomento às pesquisas científicas. Mas só um detalhe importante, e fortalecendo a fala dos colegas, os produtos artesanais hoje, eles infelizmente têm o direito ao cultivo e extração através dos habeas corpus, e esse cenário está mudando, isso é muito importante. Não há como exigir uma padronização desses produtos, porque a cada nova safra, a cada nova extração, vão ser produtos novos que vão estar sendo produzidos. O teste laboratorial com isenção de contaminantes é muito importante, mas essas associações elas precisam de fomento, de investimento e também alianças com a academia para a produção de pesquisas para avaliar não só a qualidade, mas para poder também dar um suporte e garantia de que essa associação ela tenha recursos para fazer produtos de qualidade aí que permitam uma eficácia e uma segurança para os pacientes. E a oportunidade de acesso às formulações diferenciadas é uma das grandes vantagens da gente acessar os extratos produzidos pelas associações. Bom, qualidade de pesquisa, eu acho que a gente está falando disso aqui, do quanto que é importante a pesquisa, então, tanto para controle dos resíduos da fase de extração das moléculas, que são farmacologicamente ativas, a pesquisa e o controle de qualidade é importante, o controle da contaminação dos micro-organismos, a planta da cannabis, ela extrai tudo que tem no solo onde ela está, desde agrotóxicos, metais pesados, contaminantes, então é fundamental que haja essa qualidade, mas para isso é necessário investimento. O rótulo dos produtos é importante que seja condizente com o conteúdo do frasco, principalmente a quantidade dos fitocannabinoides, como o CBD e o THC, que são as principais moléculas farmacologicamente ativas. E em relação ao certificado das boas práticas de cultivo, extração e fabricação, essas associações elas necessitam do suporte governamental e desse incentivo para que elas possam se fortalecer e conseguir também alcançar uma qualidade na produção dos seus produtos. A parceria com as universidades já engajadas, estabelecendo alianças com os serviços do SUS, isso é fundamental, seja com as farmácias estaduais e municipais. E, sobretudo, falando aqui do lugar de médica, a atualização das formações acadêmicas no campo da saúde é essencial, porque não se estuda sistema endocannabinoide. E a gente sabe o quanto que é importante esse sistema, sobretudo para o equilíbrio do funcionamento do nosso corpo e quanto que o impacto do tratamento com os derivados da cannabis traz uma melhora significativa da qualidade de vida dos pacientes quando bem conduzida e de forma assertiva. Temos uma notícia recente muito boa, que a Embrapa solicitou autorização à Anvisa para o cultivo da cannabis, isso me deixou animada quando eu fiquei sabendo, e a decisão do STF em relação ao plantio também para aqueles que necessitam para uso próprio, sem que essa pessoa seja criminalizada. Para finalizar, cito aqui Ailton Krenak, o futuro ele é ancestral e a humanidade precisa aprender com ele a pisar suavemente na terra, eu agradeço. Isso é o que nós sabemos hoje sobre a cannabis medicinal. E ali está, no fundo do mar, o que a gente precisa ainda avançar e conhecer e saber. O estudo e a prática da medicina endocannabinoide exige formação e educação permanente. Assim como eu, enquanto psicoterapeuta em formação, entendo que jamais estarei totalmente formada para atuar enquanto psicoterapia, porque é um processo que não tem fim, eu digo mesmo quando a gente fala do assunto da medicina endocannabinoide e da sua prática clínica. Obrigada. Desculpa pelo atraso. Obrigada, Indira. Acho que não tem problema ter passado do tempo, porque acho que a gente ficaria aqui ouvindo um pouco mais até. Bom, vou passar a palavra agora para a Miriam, pelo tempo também de 10 minutos. Boa noite a todos e todas, Meu nome é Miriam, eu faço parte do coletivo das famílias atípicas e Juntos Mais da cannabis medicinal. Quero agradecer... Mais um pouquinho? Tá, aqui. Quero agradecer essa audiência pública da cannabis medicinal, do direito à saúde e pesquisa de impacto social aqui no Espírito Santo. Quero cumprimentar a mesa, a deputada
né, Camila Valadão, por essa oportunidade. A Emanuele, né, que para mim hoje é um sonho sendo realizado estando aqui, porque fazer parte, né, dessa história aqui no Espírito Santo. É muito importante para nós, famílias atípicas, fazer parte, porque quando eu conheci sobre a cannabis em 2018, meu filho estava num estado grave, né, no hospital. E isso veio fazer com que meu filho quase foi entubado, né? O médico queria colocar tráqueo nele. E aí eu orei muito a Deus, pedindo a Deus para que não colocasse. E graças a Deus nós conseguimos que não colocasse. E aí, Guilherme, conheci sobre o uso, né? Vim trazer aqui para nós, no estado, para me conhecer sobre a cannabis, os médicos não prescreviam. Então, foi muito difícil conseguir o médico que prescrevesse, que aí eu consegui a doutora Rafaela Copo, né, através de um outro médico pelo plano de saúde, que ela prescrevesse a cannabis. Mas até então, eu sofri durante 5 anos com meu filho no hospital, internação em cima de internação. E isso fez com que eu sofresse muito, né? A nossa vida é uma vida de sofrimento, porque o Guilherme, quando foi para casa, depois de tudo que aconteceu com ele, que Guilherme teve a paralisia cerebral devido a uma consequência de uma encefalopatia, né, de um erro médico, Guilherme veio para casa com home care, né, com 2 balas de oxigênio, e os médicos falaram que meu filho ia vegetar, né? Então, assim, meu filho não se movimentava, foi para casa com a gastrostomia, porque não se alimentava mais. Então, devido a uma ocorrência que ele teve, no hospital ele teve um AVC hemorrágico, né? Então, Guilherme, passamos muitas dificuldades com o Guilherme ali dentro do hospital. Então, quando eu conheci a cannabis, eu consegui o fornecimento, né, através dessa prescrição pela Abraço Esperança, veio me dar uma luz na vida do meu filho, né? Guilherme, crise asmática gravíssima, né? E ele ficava mais no hospital do que em casa. Então, Guilherme, a partir do momento que ele começou a fazer o uso da cannabis, que hoje Guilherme tem epilepsia de difícil controle, ele começou a controlar as crises, né? Meu filho hoje, ele consegue, ele compreende, né? Ele está ali, o Guilherme, ele não anda, não fala, mas hoje com as terapias ele tem conseguido assim se desenvolver. Os canabinoides, né? Quando a gente encontra os canabinoides corretos, o Guilherme veio conseguir a ter qualidade de vida, né? Respirar melhor. Já fomos tirando já o oxigênio depois de uns meses, né? Guilherme hoje ele come pela boca, né? Ele usa a gastrostomia ainda devido à dificuldade de deglutir ainda, né? Devido à disfalgia. Mas hoje ele consegue respirar sozinho, ele vai para a escola, né? Vamos ver uns slides aí. Ele vai para a escola, hoje Guilherme ele está na comunicação alternativa, né? E vem trazendo assim uma qualidade de vida para ele. Hoje ele está aprendendo a formar palavras, né? Com CAA, com a comunicação aumentativa e alternativa. E isso vem, uma proporção gigantesca, né, de qualidade de vida para as nossas crianças com paralisia cerebral, as nossas crianças com autismo, né? Hoje temos a Jéssica aqui, que a filha dela é autista, né, DTNH e paralisia cerebral. A filha dela não andava, hoje a filha dela está andando, né? É uma criança super hiperativa, né, que vem assim se desenvolvendo cada vez mais. Tem a Vilma também, que tem a filha também com paralisia cerebral, e a filha dela hoje está se desenvolvendo cada vez mais, né, se interagindo. Então, de falar da importância da cannabis medicinal hoje, na qualidade de vida dos nossos filhos, é gigantesco, porque os canabinoides, ele
é um anti-inflamatório, né? Ele vai desinflamando o corpo da criança, a criança passa a respirar sozinho, né? Eles ajudam muito na questão da esofagite, porque as medicações psicoativas, o que ela causa na criança? É esofagite, gastrite, né? Refluxo. Então, meu filho usava diversas medicações, né, devido aos medicamentos psicoativos para controlar a epilepsia. Ele já tomou o Sabril, Topiramato, Carbamazepina, Globazam, o Keppra, Nelepitil, Gadernal. Então, assim, todos esses medicamentos, eles amenizavam as crises. Só que, no momento, eles alteravam o organismo da criança, né, dando as infecções intestinais, dando, né, a esofagite, a gastrite, e com isso eu tinha que gastar mais ainda dinheiro com outras medicações. Então, assim, hoje, eu como representante das mães aqui no Espírito Santo, a gente vem trazendo qualidade de vida para as crianças, para as famílias, trazendo informações de como é importante esse tratamento com os canabinoides, né? A planta, ela tem diversos, né, canabinoides. Hoje, meu filho, ele melhorou muito com o CBD, CBG, CBN, né? O THC, como a doutora estava falando, explicando. É de extrema importância o THC, né? O THC, ele veio assim... Um dos médicos que prescrevia a cannabis, ele não quis prescrever o THC porque falava, né, que poderia ter os efeitos psicoativos. Guilherme hoje tem 6 anos. Guilherme hoje, ele assim... De todas as crianças da clínica onde ele faz tratamento, ele é a criança mais ativa e mais, como eu posso dizer, mais inteligente, né? Assim, que está se desenvolvendo, né? Ele, no quadro dele. Então, assim, o THC, como a doutora disse, né, com o CBD, ele regula, né, todo o comportamento da criança, né? Então, assim, ele dá o equilíbrio, né? E isso... todo mês meu filho tomava antibiótico. Meu filho hoje, esse ano, ele não tomou antibiótico nenhuma vez, né? Então, assim, como é importante o uso da cannabis medicinal para as famílias, né? Porque minha vida era dentro do hospital. Hoje, eu consigo ir para a escola, levar meu filho para a escola, levar meu filho para a terapia, eu consigo ir para o shopping, consigo estar aqui, né, nessa audiência pública com ele aqui, respirando tranquilo, né, com saúde. Então, assim, é de extrema importância o uso da cannabis medicinal hoje, né, na política pública, né, ser liberado para nós. Uma das coisas também que eu quero frisar aqui é sobre a questão também da liberação pelo SUS, que vai ser de extrema importância para as famílias, porque eu tenho o meu processo judicial, né, desde 2020, e tem sido uma burocracia para a gente conseguir. O processo do Guilherme, ele é de 6 em 6 meses, teria que ser liberado. Já tenho 8 meses que não foi liberado ainda pela União, né? Foi liberado em julho do ano passado, nós já terminamos, já estamos em agosto e não liberou ainda a próxima remessa. Então, assim, para nós faz falta essa medicação, como, né, a Emanuele disse, é caro o frasco do medicamento, né? Então, para nós famílias de baixa renda, é difícil conseguir esse medicamento, né? Muitas das vezes eu tive que fazer vaquinha para conseguir adquirir esse medicamento, né? Tive que fazer campanhas para conseguir, até eu conseguir pela União. Só que é difícil hoje para nós, né? O advogado, porque a vida ela não espera, né? O tratamento da criança, ela não espera. Então, nossos filhos precisam manter a medicação em dia, né? Como todas essas medicações que os médicos passam psicoativos, para as nossas crianças, que são crianças neuropatas, são crianças que precisam de medicamento o resto da vida. Então, a cannabis medicinal, ela não pode faltar. Não, ela não é uma medicação que ela vicia, né? Porque eu também faço uso para fibromialgia e, graças a Deus, hoje eu tenho tido qualidade de vida, né? Hoje eu consigo respirar, hoje eu consigo tratar dele, cuidar dele, né, com saúde. Então, assim, é de extrema importância, porque para nós, mães, nós passamos muito depressão, né, ansiedade, porque devido à luta que nós temos com os nossos filhos. Então, associações, será de extrema importância, né, o uso da cannabis pelo SUS, para que nós possamos vir a conseguir
adquirir esse medicamento para que possamos tratar tanto as crianças, né, neuropatas, que precisam, as crianças autistas, né, as crianças com síndrome de Down, que precisam desse desenvolvimento, porque ela ajusta o equilíbrio emocional da criança e ajusta o equilíbrio emocional da família também, né? Porque a família, ela passa a respirar, ela passa a viver com a qualidade de vida que a cannabis medicinal traz para as famílias atípicas aqui no Espírito Santo. Eu agradeço. Obrigada, Miriam, pelas suas contribuições, né? Queria agradecer à mesa por aceitarem o convite, trazerem contribuições extremamente relevantes para o nosso debate. E, neste momento, para dar continuidade ao debate, será concedida a palavra ao público presente pelo tempo de 3 minutos. E aí é bom a gente respeitar, né, dada o avançar da hora aí, né? E aí, quem quiser se inscrever, Camila está ali, e aí pode se inscrever com ela. Acho que o microfone ali embaixo está ligado, aqui também. Ou pode direto se dirigir para os microfones de apartes aqui, que são esses também. Como? Pode ser ali. Tanto faz. Acho que todos. Acho que já pode ir. Se você quiser falar sentado ou também usar o do aparte, fica à vontade. Boa noite. Boa noite a todos, todas e todes. Eu queria falar aqui um pouco sobre a importância dessa audiência pública, parabenizar todos os envolvidos, falar um pouco sobre a gente tentar popularizar esse debate, né? Porque as pessoas que precisam desse medicamento, os médicos e a fomentação da pesquisa, e é só a gente ouvindo falar que a gente vai conseguir descriminalizar e tirar esse estigma. Falar também o que acontece muito na periferia, tem acontecido muito, as famílias elas estão indo para o interior, porque ela não consegue lidar com um filho autista de um grau muito alto. Então, quando não chega a medicação, as famílias estão ficando excluídas da sociedade, assim, elas estão indo para o interior para tentar ter uma vida melhor. E sobre a questão familiar também, dizer principalmente que isso é uma luta feminista. Não é nenhuma novidade a gente falar aqui que quem são as cuidadoras são as mulheres, né, e que somos quem somos mais afetadas. Eu falo no lugar de tia, que passei a minha adolescência subindo a pai de Cariacica com uma criança neuroatípica. Então, as consequências disso para as nossas vidas. Quando uma criança ela é medicada e que ela tem qualidade de vida, toda a família tem qualidade de vida. Vou falar especificamente da mãe, porque é a mãe que está o tempo todo assumindo os cuidados. Então, popularizar, a gente ter acesso a cannabis medicinal é liberdade para as mulheres, é poder viver, não só ver o filho familiar, mas a gente também sai dessa amarra de um cuidado em tempo integral, total. A gente não tem a possibilidade de ter um descanso. É isso mesmo. Obrigada. Obrigada, Céia. Pessoal, a Miriam, na intervenção dela, pediu para que fosse passado um videozinho, bem curtinho, segundo ela, né? E aí, para complementar tudo isso que ela trouxe, somado com o que a Céia também trouxe, aí vai ser reproduzido o vídeo, tá bem? É só para vocês verem a qualidade de vida que nossas crianças estão tendo, o antes e o depois. Guilherme fazendo o eletroencefalograma, né, no oxigênio. Hoje ele está andando, né? Para os médicos era impossível. A Ana Luísa, né? Também. Olha lá a qualidade de vida, uma criança que era acamada. A Maria, olha a Maria sentadinha, a Maria não andava. Hoje Maria vai para a escola, brinca,
né? Pula, se diverte na escola. Então, assim, essa é a qualidade de vida que nossas crianças estão tendo. A evolução da cannabis medicinal, né, no nosso país é de extrema importância, e hoje, assim, é de extrema importância nós temos aqui no nosso estado do Espírito Santo também. Obrigada, Miriam. Eu choro mesmo, gente. Eu sou mãe e não tenham dúvidas que eu faria o que fosse necessário para que meu filho tivesse qualidade de vida, e por isso eu quero saudar vocês, Miriam, demais mães aqui presentes, por fazerem essa luta, e também aos movimentos e aos que resistem aqui, denunciando esse histórico do proibicionismo. E aí, assim, Manu, eu acho que essa mesa e essa composição foi extremamente acertada, porque eu acho que a gente passa por diferentes dimensões aqui do debate. A gente falou sobre o histórico do proibicionismo, e eu acho que o Gustavo resgatou muito bem isso, e por isso a importância da luta e da marcha da maconha. A gente fala do ponto de vista da pesquisa, da prática médica, das associações, a gente fala do movimento social, e a gente traz o relato de uma mãe, gente. E aí, assim, o relato de uma mãe que inclusive trouxe imagens para poder quebrar todo o preconceito, e tem muito preconceito em todos os espaços, e essa é uma casa, né, que reúne o que seria essa diversidade da população brasileira. Não por acaso, né, eu dizia isso quando a gente falava, olha, gente, se o projeto de lei, mesmo se fosse esse restrito que a gente falou aqui, se tivesse sido proposto pelo nosso mandato, não teria sido eleito, não teria sido aprovado, né, eleito como um projeto, porque seguramente sobre nós já recai todo o estigma e todo o preconceito. E a gente falava sobre isso, né? O projeto aqui foi aprovado por um deputado, né, que é um bispo religioso, e ele, inclusive, também foi questionado. Como assim o senhor fazendo uma proposição sobre esse tema? E uma das coisas que me recordo ele mencionando é que ele dizia o seguinte: quem fala isso precisa estudar, precisa ler mais. E foi exatamente o início da fala da doutora Indira. Quem fala que não tem comprovação, que não tem, precisa estudar, né? Então a doutora Indira começou falando isso. Então é isso, a gente fica emocionado porque a gente está aqui numa mesa convergindo e tentando traçar estratégias para que o SUS oferte, para que isso se torne realidade na vida de muitas famílias, né? E de muitas crianças, consequentemente. Não sei se tem mais alguém inscrito, gente. Aí, encaminhamentos, acho que a Manu quer fazer. Vamos abrir então, Manu? Já vou abrir para vocês então. Vamos fazer assim? Vamos voltar para a mesa? Que aí quem quiser considerações, a gente faz breves considerações, pode ser? Começo pela ordem de início das falas, então começo aqui pela Emanuele. Olá, gente. Boa noite novamente. Então, eu acho que a gente colocou bastante o dedo na ferida. A gente entendeu a parte histórica, a gente sabe identificar agora a problemática. Esses questionamentos, eles são muito importantes. Quando a gente pensou na mesa, foi exatamente isso, fazer essa multidisciplinaridade, essa diversidade de falas, de experiências, do cuidado, da história, enfim, né, de todo o conhecimento que nós temos e que a gente sabe que vocês também podem contribuir com esse conhecimento. Por isso, a audiência pública, para a gente poder pensar, dialogar sobre o assunto. Mas a gente precisa pensar em uma lei que seja muito mais ampla do que essa lei que foi proposta. Infelizmente, com essa lei tão restrita, da forma como ela foi redigida, a gente não vai conseguir muitos avanços, né? Então, se a gente faz o comparativo com a lei proposta pelo vereador André, uma lei muito mais robusta, uma lei que fala dessa ampliação, né, para a gente não ficar somente com o tratamento de uma doença e fazer com que todas as outras doenças não sejam contempladas, né?
e onerar o SUS dessa forma. A resposta que nós tivemos da Secretaria de Saúde, ela desmantelou todo o grupo de trabalho, porque você cria um grupo de trabalho científico e técnico, se esses técnicos não podem trazer a sua contribuição científica. Então, a gente precisa de uma lei, já que é isso que eles querem, né? A gente precisa de algo muito mais robusto, né? Para que a Secretaria de Saúde entenda, né? Que o Executivo entenda que a gente pode trabalhar de uma forma muito mais ampla e de uma forma muito mais democrática. Então, o meu objetivo aqui, né, a minha fala aqui, é no sentido da gente pensar, né, já que a gente não pode fazer uma emenda, já que a lei já foi proposta, talvez a gente pensar em uma reformulação e algo que seja possível, se possível, essa emenda, né, e trabalhar com uma lei que seja pensada por profissionais, por técnicos, né, e pensada de uma maneira que a gente possa alcançar um grupo de pacientes muito maior, até mesmo do que de São Paulo, né, e não onerar o SUS dessa forma com empresas importadoras, né. Se nós temos estudo, como eu falei aqui, nós temos ciência, nós temos capacidade para poder fazer esses estudos e temos aparelhos científicos, a gente tem aparelhos de espectrofotometria aqui no IFES, nós temos aparelhos na Universidade Federal do Espírito Santo e a gente pode fazer isso aqui, né? A gente não precisa ficar gastando o nosso dinheiro com empresas importadoras. Bom, é isso. Como encaminhamento, eu deixo essa fala. Muito obrigada. Pode? Pessoal, eu queria agradecer todo mundo que veio comparecer aqui hoje e eu queria me colocar à disposição para eventualmente contribuir na elaboração da emenda. Temos também, eu faço parte da comissão aplicada ao CAM e Cannabis da OAB, então temos outros membros que também já até me falaram que estão à disposição, né, se precisar revisar, contribuir, fazer sugestões. Então, nosso corpo técnico de direito está aí disponível para isso. Obrigada. Oi. Bom, agradecendo, né, esse espaço, mais uma vez, as pessoas aqui presentes. Eu acho que aqui no Estado nós temos pessoas muito competentes assim, e alinhadas com o tema, né? Quanto mais a gente puder trocar e circular informação, eu acho que a gente está construindo, né, um caminho assim, para realmente fazer, né, com que o acesso chegue a cada vez mais pessoas, né? Eu fico assim sempre muito tocado e também abismado, né, como que, né, a gente vê que tem pessoas que assim realmente precisam, um tratamento simples, às vezes umas gotinhas, mas assim que faz uma diferença na qualidade de vida, né? Eu acho que todo mundo pode se beneficiar de cannabis de alguma forma, pode ampliar a sua qualidade de vida, né, de alguma maneira, mas tem aquelas pessoas em que é um tratamento imprescindível, né? E pode ser extremamente barato e acessível, né? Aí é uma questão de realmente boa vontade política, de, enfim, humanidade, empatia, de várias outras questões, aí de realmente transformar essa perspectiva proibicionista, né? Essa política de drogas e essa relação, né, que a nossa sociedade tem historicamente construído assim, com o uso de substâncias, né, e com as pessoas, né, com a estigmatização e com o terror assim, que se produz em torno disso, assim, né, com as pessoas que são usuárias de drogas. Por que algumas drogas são lícitas, por que outras não são, né? Quem é que define esses critérios? Então, assim, eu acho que é isso. A Marcha da Maconha aqui no Estado está se organizando novamente desde o ano passado, né? No seu tempo, com as pessoas que estão chegando, estão se articulando, mas hoje nós temos profissionais assim, de diversas áreas, temos pessoas de diversas áreas da cidade, né? Assim, eu acho tem se formado um grupo muito plural e potente no sentido do que pode fazer, do que pode realizar cada vez mais em torno da discussão, né? E das ações de fato assim, na nossa cidade, nos nossos territórios, né?
pautando assim, a política de drogas, a descriminalização, né, e, enfim, tudo que é pertinente assim, a essa luta. Né. Eu agradeço por a oportunidade de participar aqui hoje e poder fazer mais essa fala. Eu tenho duas coisas para falar e eu vou finalizar brevemente. Primeiro que essa semana tiveram 3 pacientes meus que falaram o seguinte: eu não acreditava no potencial que a cannabis tinha em melhorar a minha vida. Uma delas até falou comigo assim: vou ser bem honesta com você, Indira, eu nem estava levando fé nessa prescrição e alguém que vinha de uma carga medicamentosa de pelo menos 5 itens prescritivos. No momento em que, meses depois, porque é isso também, né, gente, o efeito terapêutico da cannabis, ele leva tempo para acontecer, existe uma progressão, a titulação da dose tem que ser feita de uma forma muito cuidadosa, para que, de fato, a pessoa experimente o efeito terapêutico. E aí, hoje, 4 meses depois dela fazendo uso já com apenas um item na prescrição de alopático e a cannabis medicinal, ela me diz o seguinte: realmente, esse remédio fez uma diferença enorme na minha vida. Eu não estava botando fé quando você prescreveu, mas agora eu posso dizer que mudou totalmente a minha experiência, a forma como eu venho me sentindo e a qualidade de vida de um modo geral. Para finalizar, eu vou citar uma passagem do livro do Siddhartha Ribeiro, que foi um dos convidados, inclusive, hoje. Esse aqui, As Flores do Bem. É um livro para quem quer entender um pouco mais da história de uma forma simplificada e com uma linguagem interessante e acessível. Ele diz o seguinte: hoje sabemos que as substâncias encontradas na cannabis atuam em nosso cérebro e sistema imunológico por semelhança com moléculas produzidas por nosso próprio corpo. Essas pequenas moléculas de dentro do nosso corpo, bem como as grandes proteínas receptoras localizadas na membrana das nossas células, às quais elas se ligam, coletivamente formam o sistema endocannabinoide. Assim, toda pessoa que teme a maconha precisa considerar que em seu próprio corpo, de dia e de noite, produz uma grande quantidade de moléculas semelhantes às da maconha. Se alguém perdesse o sistema endocannabinoide, no mesmo momento perderia a capacidade de se alimentar, dormir, formar memórias e respostas imunes. A maconha só produz efeitos em nosso corpo porque sintetizamos substâncias funcionalmente muito similares às dela. Então, nosso corpo está preparado para receber essa medicina ancestral. Eu acho que é muito importante que a gente amplie a nossa discussão, inclusive nosso repertório de informação acerca do tema, para fazer, de fato, discussões qualificadas que permitam o avanço do acesso a essa medicina para toda a população. Obrigada pela oportunidade, muito obrigada. É o mandato da deputada Camila Valadão. Quero agradecer, a Camila Valadão por essa oportunidade, a Emanuele, que me convidou também para estar aqui. Quero agradecer a todos que estão aqui presentes, as mães, os amigos, e quero dizer que as gotinhas salvam vidas, como a doutora disse aqui, é de extrema importância esse livro para nós, podermos nos atualizar cada vez mais, e dizer que meu filho, de 4 medicações psicoativas, hoje ele só toma cannabis medicinal, de manhã e à noite. E ele tem essa qualidade de vida, e é assim que nós possamos proporcionar para várias famílias também, essas gotinhas. Porque a vida, ela não espera, ela precisa ter qualidade de vida. Os nossos filhos, apesar de todo o sofrimento que eles passam com a deficiência deles, mas eles tendo saúde, é o importante para a vida, para a família. Obrigada. Passar brevemente para a Litsa, porque ela tem uma coisinha rápida para falar, aí falo com você. Passo para você, Carol. E antes eu quero falar também, antes de fechar. Pessoal, eu esqueci de fazer um convite importante para vocês conhecerem o trabalho da Bendito Medicinal, que é a associação lá de Pinheiros, que fornece também para pacientes que precisam do óleo. Então, se tiver alguém que vocês conheçam, que está com dificuldade de acessar, seja o médico, o profissional de saúde, seja o medicamento em si, com dificuldades financeiras ou dificuldade de não saber onde conseguir, o pessoal da Bendito Medicinal está aqui, pode pegar o contato deles, eles têm Instagram também, e elas fazem um trabalho incrível de dispensação do medicamento e apoio aos pacientes. Então, achei importante de mencionar isso também. Obrigada.
Obrigada, Lídia. Pessoal, o Daniel, conselheiro do Conselho de Farmácia, ele está aqui, não quis falar, e pediu para registrar, né, que ele vai pautar, né, no próximo Conselho Pleno, né, lá do Conselho de Farmácia, sobre como o Conselho Regional de Farmácia pode provocar a CESA sobre a incorporação da produção da cannabis medicinal na farmácia viva. É isso, né, Daniel? Excelente. Então, a audiência, né, já dando trazendo frutos, né? É muito importante. Então, gostaríamos de agradecer a todas as pessoas pela participação e, neste momento, devolvo a palavra para a proponente dessa audiência, a excelentíssima senhora deputada e presidenta deste colegiado, Camila Valadão, para suas considerações finais. Obrigada, Carolina. Quero só, mais uma vez, agradecer a presença de cada um e cada uma, agradecer a presença do Guilherme aqui com a gente está muito feliz, Guilherme, com todos os seus avanços, com a sua qualidade de vida, com o seu desenvolvimento, que a gente possa garantir o acesso da cannabis a outras crianças e outras famílias. Agradecer também ao Bendito Medicinal, que foi mencionado aqui, as meninas que estão sentadinhas aqui na frente por esse trabalho, então muito obrigada. E dizer o seguinte, acho que a Emanuele fez uma provocação importante, o Conselho de Farmácia já prometeu dar uma provocada, ajudar a gente nessa provocação com a Secretaria de Saúde, mas Emanuele fez uma sugestão de encaminhamento que é a proposta de revisão da lei. É importante a gente dizer, Emanuele, que a lei ela foi aprovada, mas sim é possível fazer outra lei que modifique uma lei já aprovada. Ela tem um trâmite similar a que já foi aprovada e a gente pode sim verificar como que a gente faz essa nova redação, de repente dando nova redação aos artigos, incorporando artigos na lei que já existem, enfim, a gente pode verificar qual o melhor caminho. Como eu disse no início, a lei daqui ela foi baseada muito na lei de São Paulo. E mesmo em São Paulo, sendo restritivo, a regulamentação da Secretaria de Saúde ampliou. A gente pode provocar a SES e a gente pode pensar uma lei, conforme vocês já falaram, que seja uma lei mais abrangente, incorporando a dimensão da pesquisa, que foi um aspecto levantado, e outros aspectos também. Então, a nossa assessoria que está aqui tem esse compromisso, a gente vai seguir dialogando para a gente pensar qual o melhor formato. Há muitos caminhos, pode ser um projeto de lei que modifica, que acrescenta, enfim, né? Então, a gente tem esses caminhos legislativos e dizer que sim, é possível, e eu acho que esse debate de hoje, ele demonstra a necessidade e a importância, e ele rompe preconceitos, principalmente, né? E eu acho que isso já é uma contribuição enorme. Então, agradeço a participação de vocês e vou pegar meu ritozinho final aqui. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião e agradeço a presença de todos e tenham uma boa noite. Obrigada.